Em qual país surgiu o handball? Qual era o objetivo do jogo? Descreva como o mesmo era jogado e quais as diferenças e semelhanças com o handball atual. Pois bem, pessoal, o handball surgiu na Alemanha no ano de 1919. O objetivo principal e inicial era promover uma variação do futebol jogado com as mãos. Inicialmente, as partidas eram disputadas por equipes de 11 jogadores, em campos de grama com dimensões semelhantes às do futebol. As grandes semelhanças do handball antigo para o atual é que ambos são jogados com as mãos e têm o mesmo objetivo, fazer gols. As grandes diferenças são os locais para a prática e o número de jogadores. O handball antigo era praticado num campo gramado com 11 jogadores em cada equipe. Já o handball atual é praticado numa quadra com 7 jogadores em cada equipe. Analise as afirmativas acerca do handball e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Primeira afirmativa. Cada equipe de handball é composta por 7 jogadores de linha mais um goleiro. Essa primeira afirmativa ela é falsa. Na verdade, cada equipe de handball é composta por 7 jogadores, sendo 6 jogadores de linha e um goleiro. Segunda afirmativa. O tempo de duração de cada partida é de 2 tempos de 30 minutos. Verdadeiro. Terceira afirmativa. Comete falta o jogador que agarrar, puxar, segurar ou obstruir o adversário. Também é verdadeira. Última afirmativa. Drible, finta, passe e chute são exemplos de fundamentos necessários para praticar o handball. Drible, finta, passe são exemplos, porém o chute não. O chute no handball é chamado de arremesso. Dessa forma, essa última afirmativa ela é falsa. Beleza, pessoal? É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem uma estrutura comum. 6 princípios operacionais divididos em 2 grupos, o ataque e a defesa. Os 3 princípios operacionais de ataque são conservação individual e coletiva da bola, progressão da equipe com a posse de bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada visando a obtenção de pontos. Os 3 princípios operacionais da defesa são recuperação da bola, impedimento do avanço da equipe contrária com posse da bola e proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handball caracteriza o princípio de: letra A, recuperação de bola? Não. Letra C, finalização de jogada? Também não. Letra D, proteção do próprio alvo? Muito menos. Letra E, impedimento do avanço adversário? Também não. Obviamente, né, pessoal, é a letra B, que é a progressão da equipe na quadra de jogo. Descreva o contexto de criação do voleibol e quais eram os objetivos do novo jogo. Muito bem. O voleibol foi criado nos Estados Unidos em 1895 pelo professor de educação física chamado William Garrett Morgan. Na época, a ideia inicial de Morgan era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. No início, o voleibol não tinha caráter competitivo. O objetivo era apenas rebater a bola por cima da rede sem deixá-la cair no chão. Com o passar do tempo, o voleibol se evoluiu e se transformou em um dos esportes mais populares do planeta. Descreva também o contexto do vôlei no Brasil, fazendo referência aos principais fatos que fizeram com que esse esporte se tornasse tão popular em nosso país. Muito bem, as conquistas internacionais das nossas seleções, as mudanças nas regras, principalmente com a retirada do sistema de vantagem, o espaço ocupado na mídia, o surgimento de novos ídolos e o sucesso em termos de marketing esportivo é que tornaram o voleibol um dos esportes mais praticados pelos brasileiros.
Então essas são as principais referências e fatos que fizeram com que o voleibol se transformasse em um esporte tão popular assim no nosso país. Tranquilo? Sobre as regras do voleibol, assinale V para sentenças verdadeiras e F para sentenças falsas. Primeira afirmativa. É possível que um set de um jogo de vôlei termine 30-28 para uma determinada equipe. Sim, verdadeiro. Segunda afirmativa. O mesmo jogador pode dar 2 toques consecutivos na bola, desde que o primeiro toque seja um bloqueio. Sim, também verdadeiro. Terceira afirmativa. Uma equipe deve rodar no sentido horário toda vez que marcar ponto. Não, é falso. Não é toda vez que se marca um ponto no voleibol que a gente roda. A gente vai só rodar no sentido horário quando o saque sai da equipe adversária e a nossa equipe conquista o ponto. Beleza? Então essa terceira afirmativa ela é falsa. Quarta afirmativa. É possível que uma equipe vença o quinto set, ou seja, o tie-break, pelo placar de 25-23. Sim, verdadeiro. Quinta afirmativa. A altura da rede é 2,34 m para homens e 2,24 m para mulheres. Essa última afirmativa é falsa. Na verdade, a altura da rede para os homens é de 2,43 m e não de 2,34 m. Beleza? O voleibol é um dos esportes mais praticados na atualidade. Está presente nas competições esportivas, nos jogos escolares e na recreação. Nesse esporte, os praticantes utilizam alguns movimentos específicos, como saque, manchete, bloqueio, levantamento, toque, entre outros. Na sequência de imagens, identificam-se os movimentos de. Então aqui nós temos na primeira imagem um atleta preparando para poder sacar. Na segunda imagem temos um atleta realizando uma manchete, fazendo uma defesa. E na terceira imagem nós temos um atacante realizando uma cortada, um ataque e aqui um bloqueio. Que não vai dar para perceber se esse atacante foi bloqueado ou não, porque é uma imagem. Beleza, então vamos analisar as alternativas para a gente poder identificar quais são os movimentos. Letra A. Sacar e colocar a bola em jogo. Sim. Defender a bola. A segunda imagem. Sim. E a terceira, realizar a cortada como forma de ataque. Sim. Obviamente, a alternativa correta aqui é a letra A. A gente nem precisa analisar as outras alternativas. O atletismo é considerado esporte base para todos os outros, uma vez que suas provas envolvem habilidades naturais como correr, saltar e arremessar. Cite e descreva pelo menos 3 esportes que necessitam de uma ou mais habilidades do atletismo para serem praticados. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês 4 esportes. Começando pelo basquete. Para se jogar basquete é necessário correr, arremessar e saltar. Para se jogar vôlei é necessário principalmente de saltar, porém em determinadas situações de jogo vai ser necessário também correr. Para se jogar handball é necessário correr, arremessar e saltar. E para se jogar futebol também será necessário correr, arremessar e saltar. Então, em determinados momentos nesses esportes, nós vamos precisar então de utilizar essas habilidades do atletismo, que são habilidades naturais, que é a habilidade de correr, de saltar e de arremessar. Sobre o atletismo, assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. O atletismo é considerado o primeiro esporte do mundo. Esteve presente nas Olimpíadas da Grécia Antiga no ano de 776 a.C. Essa primeira afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa. Uma volta completa na pista de atletismo tem 400 metros. Exatamente isso. Segunda afirmativa também é verdadeira. Terceira afirmativa. A aterrissagem do salto com vara e do salto em altura é feita numa caixa de areia. A terceira afirmativa é falsa. A aterrissagem do salto com vara e do salto em altura é feito no colchão. Quarta afirmativa. O dardo masculino
pesa um pouco menos que o dardo feminino. Essa quarta afirmativa é falsa. Na realidade é o contrário. O dardo feminino é que pesa um pouco menos que o dardo masculino. E por fim, temos a quinta e última afirmativa. A prova de 100 metros rasos é a prova mais rápida do atletismo. Exatamente isso, a quinta e última afirmativa é verdadeira. Assinale a alternativa correta em relação às provas do atletismo. Letra A. A prova de 1.500 metros é a distância mais longa das corridas. Letra A está incorreta. A corrida mais longa do atletismo é a maratona, que tem 42 km e 195 metros. Letra B. O salto em altura é mais alto que o salto com vara. Letra B também está incorreta. Letra D. O salto em distância é mais longo que o salto triplo. Letra D também está incorreta. Letra E. A corrida de 100 metros com barreiras é mais rápida que os 100 metros rasos. Obviamente não. A alternativa correta é a letra C, pessoal. O disco feminino pesa mais que o dardo masculino. O disco feminino pesa 1 kg e o dardo masculino pesa 800 gramas. Então, a alternativa correta é a letra C. Descreva o processo de acúmulo e perda de gordura corporal, levando em consideração o mecanismo da ingestão e gasto das calorias dos alimentos. Muito simples. Vamos lá. O acúmulo de gordura ocorre quando a pessoa ingere mais nutrientes, ou seja, mais calorias que necessita, ou seja, quando existe um balanço calórico positivo. A perda de gordura ocorre quando a pessoa consegue aumentar o gasto calórico ou diminuir a quantidade de nutrientes, ou seja, diminuir a quantidade de calorias ingeridas. Ou seja, existe então, assim, um balanço calórico negativo. Sobre o balanço calórico, assinale V para sentenças verdadeiras e F para sentenças falsas. Primeira afirmativa. Balanço calórico é a relação entre a quantidade de calorias ingeridas e a quantidade de calorias gastas. Exatamente isso, primeira afirmativa verdadeira. Segunda afirmativa. A ingestão de calorias em excesso é a única causa do acúmulo de gordura corporal. Não, a segunda afirmativa é falsa. Terceira afirmativa. O controle do balanço calórico, aliado à prática de exercícios físicos, é o melhor mecanismo para emagrecer. Exatamente isso. Terceira afirmativa, verdadeira. Quarta afirmativa. No processo de emagrecimento, é recomendável ingerir alimentos altamente calóricos. Obviamente não, né, pessoal? A quarta afirmativa é falsa. Na verdade, a gente deve ingerir alimentos com baixo índice calórico se a gente quiser emagrecer. Quinta afirmativa. Uma pessoa que ingeriu 2.000 quilocalorias e gastou 2.500 quilocalorias durante 30 dias vai ter acúmulo de gordura ao final desse período? Obviamente não, ele vai ter uma perda de gordura, já que o balanço calórico desse indivíduo será um balanço calórico negativo. Então a quinta afirmativa é falsa. Bom, galera, para a gente poder realizar essa atividade, nós vamos precisar realizar alguns cálculos matemáticos bem simples. Eu tenho aqui no canal uma videoaula explicando o que é balanço calórico e como realizar esses cálculos. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição, tá bem? Bora então à atividade 3. A tabela abaixo apresenta o comportamento alimentar e de exercícios físicos de um indivíduo durante 7 dias. Então aqui nós temos uma tabela, na primeira coluna nós temos os dias, primeiro dia até o sétimo dia. Na segunda coluna, nós temos a quantidade de calorias ingeridas na dieta alimentar. Então, aqui nós temos toda a quantidade de calorias ingeridas durante esse período de tempo de 7 dias. E na última coluna, nós temos a quantidade de calorias gastas através apenas da prática de exercícios físicos. Muito bem. Considerando que esse indivíduo necessita de 2.000 quilocalorias por dia para suas atividades diárias, ou seja, essas 2.000 quilocalorias é a taxa de metabolismo basal dessa pessoa.
ela vai gastar 2.000 quilocalorias por dia para manter as suas funções normais, excluindo a quantidade gasta para a prática de exercícios físicos, tá bem? Bom, podemos concluir que ao longo de 7 dias o indivíduo em questão. Bom, antes da gente analisar as alternativas, a gente precisa calcular o balanço calórico desse indivíduo. Para realizar o cálculo do balanço calórico é extremamente simples. Basta a gente subtrair a ingestão de calorias pelo gasto de calorias. Bom, aqui na segunda coluna nós temos a quantidade de calorias ingeridas na dieta alimentar durante o período de 7 dias. Então basta a gente somar essa quantidade de calorias ingeridas, que dará 15.300 quilocalorias. Na segunda coluna, nós temos a quantidade de calorias gastas através apenas de exercícios físicos. Porém, a gente deve lembrar que esse indivíduo ele tem uma taxa de metabolismo basal de 2.000 quilocalorias por dia. Então, a gente deve acrescentar, ou seja, somar a taxa de metabolismo basal à quantidade de calorias gastas através dos exercícios físicos. Então, a gente vai somar e o resultado da quantidade de calorias gastas durante o período de tempo de 7 dias será de 16.300 quilocalorias. Isso pois a gente somou a quantidade de calorias gastas através do exercício mais a taxa de metabolismo basal durante esse período de tempo de 7 dias. O resultado é 16.300. Muito bem, de posse dessas duas informações, a gente pode calcular o balanço calórico desse indivíduo. Basta a gente subtrair a quantidade de calorias ingeridas pela quantidade de calorias gastas. O resultado dará menos 1.000 quilocalorias, ou seja, a gente vai subtrair 15.300 quilocalorias ingeridas por 16.300 quilocalorias gastas. O resultado dará menos 1.000 quilocalorias, ou seja, esse indivíduo teve um balanço calórico negativo. Ele gastou mais energia do que ingeriu. Agora nós vamos analisar cada uma das alternativas. Logo de início, eu já aponto para vocês que a alternativa correta é a letra C. Porém, eu vou analisar a alternativa com a alternativa para a gente poder aprender. Letra A. O indivíduo teve um balanço calórico positivo, ou seja, ingeriu mais calorias do que gastou. Letra A, obviamente, está errada, já que, como nós acabamos de calcular, o balanço calórico desse indivíduo foi negativo. Ele gastou mais energia do que consumiu. Letra B. Teve balanço calórico neutro, ou seja, ingeriu exatamente a quantidade de calorias que precisava. Também a letra B está incorreta, já que nós acabamos de calcular e vimos que o balanço calórico foi negativo. Letra E. Teve ganho de peso significativo, algo em torno de 1 kg, considerando que a cada 8 calorias ingeridas a mais representa 1 grama de gordura acumulada. A letra E também está incorreta. É impossível esse indivíduo ele ter acumulado gordura, já que seu balanço calórico foi negativo. Ele gastou mais calorias do que ingeriu. Já a letra D ela é bastante interessante. O indivíduo teve perda de peso significativa, algo em torno de 1 kg, considerando que cada 8 calorias gastas representam 1 grama de gordura corporal eliminada. Será que ele perdeu algo em torno de 1 kg mesmo? É muito simples. Como a gente sabe que ele teve um balanço calórico positivo de 1.000 quilocalorias, basta a gente dividir 1.000 por 8. Nós chegamos ao resultado de 125. E esse resultado aqui de 125, a gente vai multiplicar por 1 grama de gordura, para ver quanto de gordura esse indivíduo ele perdeu. Se a gente multiplica 125 por 1 grama, o resultado é 125 gramas de gordura perdida, ou seja, não é então 1 kg de gordura perdida. Então a letra D também está incorreta. Obviamente a alternativa correta é a letra C. Esse indivíduo ele teve um balanço calórico negativo, ou seja, ele ingeriu menos calorias do que precisava. Enem 2012. Efeitos do exercício físico nos pulmões, no coração e nos músculos. Os pulmões têm a função de fornecer oxigênio ao sangue, e a prática de exercícios físicos regularmente fazem com que os pulmões possam
receber mais ar e difundir mais oxigênio ao sangue. O coração, que tem a função de bombear sangue rico em oxigênio aos músculos, através da prática regular de exercício físico, o coração ele vai aumentar de tamanho, pode bombear mais sangue por batimento e bate mais lentamente em repouso ou durante o exercício. Os músculos, que têm a função de utilizar o oxigênio para queimar o combustível para a produção de energia, através da prática regular de exercícios físicos, os músculos vão adquirir maior tônus e podem queimar mais combustível, especialmente a gordura, durante o exercício. A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo. Letra B. Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência cardíaca em repouso. A letra B está incorreta. Na realidade, vai ocorrer ao contrário, que é um aumento da oxigenação do sangue e diminuição da frequência cardíaca. Letra C. Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura corporal. Letra C também está incorreta. Na realidade, não vai ocorrer um aumento da gordura corporal. Se a gente praticar exercícios físicos de forma regular, a tendência que temos é de diminuir a gordura corporal e não aumentar. Letra D. Diminuição do tônus muscular e aumento do percentual de gordura corporal. Letra D também está incorreta. Na realidade, nós teremos um aumento do tônus muscular e diminuição do percentual de gordura corporal. Letra E. Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em repouso. Na realidade, nós teremos uma diminuição da frequência cardíaca em repouso e não um aumento. Então, dessa forma, a letra E está incorreta. Assim, sobra apenas para a gente a letra A, que é a alternativa correta. Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação do sangue. A perda de massa muscular é comum com a idade, porém é na faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia, quando simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esse processo tem nome: sarcopenia. Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos músculos e tem um impacto significativo na saúde. A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados a prática de musculação, pessoal. Então a alternativa correta é a letra C. Todas essas práticas corporais, hidroginástica, alongamento, corrida e dança, fazem a gente também conseguir um aumento da massa muscular. Porém, nada vai ser mais rápido do que a prática da musculação, tá bem? Enem 2016. A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer, a iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e de lazer. Segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber, de forma permanente e contínua, o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para: letra B. Atingir padrões de beleza? Não, está incorreta. Letra C. Obter resultados de alta performance? Também não. Letra C também está errada. Letra D. Reproduzir movimentos pré-determinados? Também não. Letra D está incorreta. Letra E.
Alcançar maior produtividade no trabalho? Também não. Letra E, também incorreta. Obviamente, a alternativa correta é a letra A. Ampliar a interação social. Explique por que a capoeira tem elementos da música e da dança em sua prática. Tais elementos tornam essa luta menos eficaz que as outras? Justifique sua resposta. Muito bem, pessoal. A origem da capoeira remonta aos tempos da escravidão. Os negros utilizavam a capoeira como forma de luta e de resistência. Porém, para não despertarem suspeitas, os escravos adaptaram os movimentos da luta aos cantos da África, fazendo tudo parecer uma dança. A capoeira foi ficando do jeitinho que ela é hoje, gingada. Esses elementos não a faz menos eficaz que as outras. Pelo contrário, a música e a dança a transformam numa luta única, totalmente diferente de todas as outras. Sobre a capoeira, assinale V para sentenças verdadeiras e F para sentenças falsas. Primeira afirmativa. É uma dança de origem africana, região da qual vieram a maioria dos escravos no período colonial. Exatamente isso, é verdadeiro a primeira afirmativa. A capoeira pode ser considerada tanto uma dança quanto uma luta. Segunda afirmativa. Há presença de musicalidade com instrumentos como o pandeiro, o berimbau e o atabaque. Segunda afirmativa também é verdadeira. Terceira afirmativa. Durante o início do período republicano, a capoeira chegou a ser marginalizada e até proibida. Conforme nós vimos no texto, essa afirmativa também é verdadeira. Quarta afirmativa. A partir de 1930, a capoeira deixa de ser considerada crime e eleva ao patamar de patrimônio cultural brasileiro. Essa quarta e última afirmativa também é verdadeira. Enem 2013. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas: letra A. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Obviamente, a letra A está incorreta, ela vai totalmente contra aquilo que a gente acabou de ler. Letra B. Perderam a relação com seu passado histórico. Obviamente não, a letra B também está incorreta. Letra D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Totalmente errônea essa alternativa. Letra E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Está totalmente fora de contexto essa alternativa E. Letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Exatamente isso. Então a alternativa correta é a letra C. Bom, galera, assim chegamos ao final da semana 5 do PET de Educação Física, volume 3. Se esse conteúdo contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero vocês semana que vem para a correção da semana 6. Um forte abraço e até lá!